E aí, eu sou o Vini e o vídeo de hoje é um tutorial no Lightroom usando apenas o seu celular, onde a gente vai aprender a editar algumas fotos de uma maneira bem fácil e bem simples. Então, vamos logo pro vídeo. Recentemente eu postei essa foto aqui lá no meu Instagram, que foi uma foto que eu tirei aqui do meu gato, aqui na minha casa. Se você não viu essa foto, já me segue lá no Instagram, tem um arroba aí, pra você ver todos os stories que eu posto durante o dia. Eu posto bastante conteúdo, então me segue lá, dá uma olhadinha lá pra você conferir as novidades que eu vou postando durante o dia, beleza? E quando eu postei essa foto, muita gente gostou e eu resolvi fazer um tutorial pra mostrar mais ou menos pra vocês como que eu fiz essa edição. E eu fiz ela de uma maneira bem fácil, só usando o celular. Beleza? Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a foto, obviamente. Eu utilizei a câmera SL2 com a lente 50mm, que é a câmera que está me filmando agora, inclusive. Então, tem as configurações da foto aqui. Eu tirei com 1/500 de obturador, porque eu estava tirando a foto durante o dia. E como eu não estava usando filtro ND, a iluminação estava muito forte, né? A exposição estava muito forte. Então, eu tive que fechar mais a velocidade do obturador, para o tempo, né, de exposição, para deixar a exposição correta. Tirei em f1.8, onde ficou com um desfoque bem legal no fundo e também na parte da frente, né, a profundidade de campo ficou bem baixa. E o ISO 100, que foi o ISO mais baixo, né, que a gente conseguiu já que eu estava na luz do sol, certo? Então, bem simples, cliquei a foto ali numa composição mais baixa, que vocês podem ver que ficou uma coisa mais interessante, né, com uma perspectiva de visão diferente. Então ficou bem legal a composição que eu fiz para a foto. E para editar, eu nem passei pelo computador, eu já usei o Wi-Fi da própria câmera com o aplicativo do Camera Connect, do Canon Connect, se eu não me engano. E eu consigo acessar a câmera pelo celular e já consigo editar direto, já consigo puxar a foto da câmera já direto pro celular, beleza? Então aqui no Lightroom eu tenho aqui todas as fotos onde eu posso editar, né? E aí eu já importei a foto aqui embaixo, ela já tá aqui, ó, com a fotinha aberta. E a foto base ficou assim. Então a primeira coisa que eu faço é dar uma olhadinha aqui no histograma, ó, entender mais ou menos o que tá acontecendo. O histograma tá me dizendo que essa foto ela tá muito escura, né? Ou seja, ela tem mais tons escuros do que tons claros. Isso não é nenhum problema, é só uma característica da foto. Mas já consigo perceber que ela tá com a exposição um pouquinho baixa. Então já venho aqui no parâmetro de luz aqui embaixo. E com os parâmetros abertos, eu vou pegar aqui na exposição, ó, e vou dar uma aumentadinha aqui na exposição. Colocar mais ou menos um ponto de exposição, ó. Ficar bem mais legal. Olha só, deu um alongamento aqui no histograma, né? Ele ficou um pouco mais alongado, o que fica mais interessante para a exposição, né? A exposição fica mais... ele traz mais informação. Eu vou vir aqui no contraste, vou aumentar um pouquinho também o contraste, só para ele juntar um pouco mais os tons. E em realces, eu vou tirar todos os realces, ó. Perceba que quando você tira, não vou tirar tudo, né, mas vou tirar um pouco. Perceba que vem detalhe, ó, vem mais detalhe da cor e dos pelos quando eu tiro esses realces, ó. Aqui no 0 tá muito branco, né, ali o pelo dele não tem muita informação, não tem muito detalhe. E quando eu puxo um pouco mais, ó, já começa a vir mais detalhe. Então eu vou puxar um pouco mais dos realces. Aqui nas sombras eu também vou subir um pouco mais para trazer mais informação nas áreas lá atrás. E olha só aqui a gente já tem uma diferença bem mais significativa em relação à foto no começo, tá? Então eu vou aqui continuar, ó, vou puxar um pouco mais as sombras e não vou mexer nos brancos e nem nos pretos, porque eu vou fazer isso no gráfico de curvas aqui em cima, ó. Então eu vou clicar aqui em curvas. E aqui eu gosto de fazer o seguinte, eu vou criar 3 pontos aqui, que são esses 3 pontos mais ou menos aqui em cada quadrante do gráfico. E eu vou puxar um pouco mais aqui as sombras, ó, para a imagem ficar um pouco mais lavada. Não vou puxar tanto, porque senão eu perco aquele contraste. E eu vou puxar também aqui os brancos aqui um pouquinho mais para ele ficar um pouco mais lavado. Então você vê que o histograma ele se concentra mais aqui no meio. Tá, eu perco aquela posição lá no final, onde eu tenho um preto bem... todos os pretos da imagem eles vão ficar bem definidos. Eu vou lavar um pouco mais isso, ó, para a imagem ficar um pouco mais lavada, com aquela sensação mais moderna. O pessoal tá usando muito isso, aquela sensação um pouco mais de foto mística, né? Vamos dizer assim, ela não fica tão escura, tão profunda.
tá? Então eu vou fazer só isso mesmo, vou clicar em concluído aqui. E eu já vou para opções de cor aqui embaixo, ó. Cor. O que eu vou fazer? Vou mexer um pouquinho no balanço de branco, vou deixar um pouquinho mais claro, ó. Um pouquinho mais quente, perdão. Então a foto vai ficar um pouquinho mais quente. Vou puxar um pouquinho aqui pro verde também para dar uma balanceada nas cores. E vou diminuir um pouco mais a vibração, tá? Não vou tirar tanto, senão a foto vai ficar um pouco sem cor. Eu vou só tirar um pouco porque eu gosto um pouco desse aspecto um pouquinho mais acinzentado, né? Vamos dizer assim, um pouquinho mais sem saturação mesmo, dessaturado. É algo particular, então se você tem essa preferência, você pode fazer, é tudo questão de gosto, certo? Agora eu vou vir aqui em mistura, e na opção de mistura eu vou fazer alguns ajustes de cor, tá? Eu vou vir aqui no verde, nessa opção de verde e nessa opção de azul, e no verde eu vou trazer aqui a matiz para um pouquinho mais para esse lado. Você pode ver que o verde lá no fundo ele vai ficar um pouco mais verde, com essa tonalidade de verde mais musgo. E aí vou tirar um pouco da saturação também, ó, que é para ele não ficar tão verde. E eu gosto de diminuir um pouco a luminância, que ele deixa tudo que é verde um pouco mais escuro, né? Então a luminância ele trabalha em cima só daquela cor, se aquilo vai ficar mais escuro ou mais claro. Então vou fazer isso na luminância. No azul, aqui, eu também vou fazer um ajuste. Vou puxar um pouquinho mais para esse lado aqui. Do lado do azul aqui. E vou também diminuir um pouco a saturação. E diminuir um pouco a luminância também, que é para deixar esse azul um pouco mais fechado. Basicamente isso, não vou mexer muito. Se eu vier aqui nesse roxo, eu vou mexer aqui já na cor dos olhos dele, ó. Então não quero mexer. Talvez eu dê só uma leve desaturadinha aqui. Deixa eu diminuir um pouco a luminância, ó. Ficou um pouquinho mais interessante. Então, olha só o antes e depois, até agora. Ficou mais ou menos assim. E agora é onde vem os segredos. Eu vou clicar aqui em concluído. Vou vir aqui em efeitos, ó, nessa partezinha aqui embaixo. E aqui a gente vai aumentar a claridade, ó. Quando a gente aumenta a claridade, a gente consegue realçar muito mais a nitidez dos contrastes, das áreas de contraste. Então todas essas áreas de contraste ficam mais nítidas quando você aumenta a claridade. E aí eu vou utilizar um pouco de vinheta também, que é para dar aquela sensação de nitidez, de ponto de interesse, na verdade. Então eu vou puxar um pouquinho mais aqui a vinheta para a área escura. Vou pegar o ponto médio e fechar ele todo aqui ao centro, e a difusão vai aumentar ao máximo. Então eu gosto de fazer isso, jogo o ponto médio todo para a esquerda e a difusão todo para a direita, para ele criar essa névoa mais escura e jogando a atenção toda para o centro da imagem. Então é basicamente isso, ó. Olha a diferença que ficou entre a foto original e a foto final. Já deu todo o aspecto que eu já tinha montado antes. E para finalizar, a gente pode vir aqui em detalhe. Vou fazer um esquemazinho de nitidez, que é: você aumenta um pouquinho a nitidez aqui, o tornar nítido, só para ele ativar a opção de máscara. E aí você vem aqui, puxa aqui um pouco a máscara, ó, e aí você clica com o outro dedo na foto, que é para você conseguir definir, criar uma máscara só nos pontos onde você quer que a máscara da nitidez seja aplicada. Então eu vou puxar aqui para ele colocar a nitidez só nesses pontos de pelo aqui na parte da frente. E aí depois eu posso puxar um pouquinho mais o tornar nítido, que é para ele conseguir dar uma nitidez maior. Cuidado para não exagerar, senão a foto vai ficar muito craquelada, né? Com aqueles traços muito marcados, umas pequenas aberrações cromáticas, senão fica tão interessante. E é isso. Aqui em ótica a gente pode vir remover desvio cromático e ativar correções de lente também, para você corrigir qualquer distorção, mas como a gente está usando a 50mm, ela não vai distorcer quase nada. E pronto, tá aí a edição que eu fiz, o antes e o depois novamente. Bem simples, uma edição muito tranquila de fazer, muito fácil de fazer, então a gente consegue atingir todas as nuances que a gente queria para nossa foto, utilizando esses pequenos detalhes de edição. Você viu que foi muito rápido, nem utilizei o computador, apenas com a câmera, utilizando aquela função do Wi-Fi, já consegui subir a foto para o celular, editei. E para exportar, né, no caso a gente pode vir só aqui em cima, ó, nessa opçãozinha aqui, a gente clica e vem aqui em exportar para o rolo da câmera. E aí ele já vai exportar essa foto e você já consegue salvar com a maior qualidade possível,
que o Lightroom vai disponibilizar pra gente, beleza? Então foi isso, é um tutorial bem rápido, só mostrando como que eu fiz a edição dessa foto e aí você já consegue pegar várias referências para editar suas fotos também, beleza? Espero muito que você tenha gostado. Se você tiver gostado, por favor, se inscreve aqui no canal para dar aquela força, deixa um like no vídeo e me segue lá no Instagram para você acompanhar todos os conteúdos que eu faço durante o dia, tá? Vou sempre compartilhando o que eu tô fazendo aqui durante o dia, o meu esquema de edição, de gravação e também essas dicas diárias aí de fotografia e de vídeo, beleza? Então, vou ficando por aqui, um forte abraço e valeu!